Meus irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe a cada um que há de ouvir essa mensagem de hoje, meus irmãos. É uma mensagem para nos dar um conforto, nos edificar, né, meus irmãos? Saber as aflições que temos de passar, que nossos irmãos já passou lá no passado e deixou escrito para edificar a nossa fé, né? E glorificado seja o nome do Senhor, porque a promessa é para aqueles que creem e obedecem. E o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? Hoje eu vou estar trazendo uma palavra aqui, hoje que vai estar em Pedro, 1 Pedro, a partir do versículo 1 Pedro 4, a partir do versículo 12, que a palavra do Senhor nos diz assim: os sofrimentos dos cristãos. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: amados, não estranhais a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, e eles sim, blasfemando, mas quanto a vós é glorificando. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, está dizendo aqui do sofrimento do cristão, né? Se pelo nome de Cristo nós somos odiados, que é vituperados, se somos caluniados, nós somos bem-aventurados, que soframos, mas soframos pelo nome de Cristo, mas soframos glorificando, né? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora, quanto a eles, e é eles sim, eles blasfemando, mas quanto a nós, nós vemos glorificando. Amém? E aqui continua no versículo 15, diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremente, ou como quem se intromete em negócios alheios, né? Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Aleluia, glória a Deus, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Será? Qual é o fim? Imagina. E se o justo apenas se salvar, onde aparecerá o ímpio e o pecador também? Por isso que o Senhor fala: eu vim para chamar os que estão doentes, os pecadores, para o arrependimento. Porque aquele que se sente sãozão, que é todo o bichão ali, é aqueles fariseus, doutores da lei, que não temem a Deus verdadeiramente. Então, aqui nos dá um ensinamento, glória a Deus. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Glória a Deus, que linda palavra, meus irmãos. É uma palavra que nos dá força, né, por os dias de hoje que estamos vivendo, porque nós, os cristãos, já estamos sofrendo. A gente sofre sempre a perseguição do inimigo, né, através da vida daquelas pessoas que se deixam usar pelo inimigo, né, porque não aceitou o Senhor e nos ataca muitas vezes. E a palavra do Senhor diz, né, os sofrimentos dos cristãos, agora que fecharam as congregações, né, e aí fica essas divisões, essas conversas, porque o Senhor Jesus falou que nós somos o templo, né? A igreja do Senhor, mas nós precisamos de um lugar para nos encontrar, todos os irmãos, para orar, para adorar, para falar do amor do Senhor, para cantar louvores. E o inimigo já tem feito isso, o inimigo já começou, né? Começa logo por onde? Começa por a perseguição aos servos de Deus, aos adoradores, de estarmos adorando o Senhor, mas não calou a nossa boca e nem vai calar, porque a palavra está aqui na nossa mente e no nosso coração. E aqui Deus fala conosco através dela. Então há tempo para todas as coisas. Mas aqui já fala o sofrimento dos cristãos, né? Mas se estejamos sofrendo, sofremos dando glória ao Senhor, porque grande é a promessa que tem para nós. E é linda essa palavra, né? Que fala assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós,
vos tentar, como se coisas estranhas vos estivessem acontecendo, né? Então, às vezes a gente está ali, está acontecendo coisas estranhas, a gente não sabe. Mas está aqui, não estranhais, é provas, né, meus irmãos? Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozije e alegre. Então, para que o maior exemplo que é o nosso Senhor Jesus, né? Ele veio, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós. Ele veio na condição humana, ele sofreu toda a tentação. Ele sabe das nossas tentações que nós sofremos. Como não é fácil, né? Como a luta é grande. A luta do cristão, do servo de Deus, é diária. Todo dia nós temos que pedir a força do Senhor para que não venhamos cair em tentação, né? Por isso que ele diz, vigiai e orai, para que não cair em tentação. Porque na carne, quando estivermos na carne, nós estamos inclinados para decair. Então nós só podemos nos segurar através da palavra, obedecendo, lembrando dos versículos. Por isso que nós devemos nos alimentar todo dia. O alimento do cristão não é arroz e feijão. Arroz e feijão é para carne. O alimento do cristão é a palavra. É a palavra de Deus, é Deus falando conosco e nós falando com Deus através da oração. Esse é o nosso alimento. E muitas vezes com súplica e jejum, mas em segredo com nosso Senhor, pedindo revestimento. Pois esse é o alimento que nós necessitamos. O cristão que não estuda a palavra todo dia, que ele não busca, e ele não ora todo dia, ele fala, não tem como se alimentar. É igual a gente está na carne aqui, todo dia nós precisamos comer e beber, senão não sobrevive, não segura, né? Então esse é o alimento, meus irmãos. Então a palavra diz assim, né? É o sofrimento dos cristãos, né? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, se pelo nome de Cristo somos odiados, somos perseguidos, caluniados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Oh, glória! Quanto a eles, e eles sim blasfemando, mas quanto a vós é glorificando. Então deixa eles, os ímpios. Quanto aos ímpios estão blasfemando, que está passando a prova, porque a prova passa sobre todos. O sol não nasce sobre todos, a chuva não cai sobre todos. E nós não somos melhor do que ninguém. Pelo contrário, o Senhor diz, aquele que é o menor na terra será o maior no reino. Então nós se submetemos, porque os nossos inimigos nos odeiam, nos perseguem, e nós estamos orando por eles. Aqueles verdadeiros cristãos estão orando pelaquela pessoa vir se converter, né? Então, quanto a eles, que eles querem passar as provas blasfemando, que sejam, mas nós temos que passar glorificando. É assim a vontade do Pai, é assim a vontade do nosso Senhor. Amém? Então que viemos padecer, sofrendo calúnia e tudo, mas sejamos glorificando, sendo grato ao Senhor. É o que o Senhor nos diz aqui na palavra. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Quanto maior está a prova, glorifica, adora. Não entrega não, meu irmão. Glorifica, que Deus é esse contigo. Como se diz, o Espírito, pousa o Espírito da glória de Deus. Amém? E que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entrasse em negócios alheios. Então aqui também serve para aqueles que levam a palavra, porque nós sabemos que o inimigo ele é sujo, ele se transfigura de anjo de luz para enganar, se for preciso, até os eleitos. Então tem muitos falsos profetas, tem obreiros depravados, tem tudo isso também no meio do evangelho, do cristão. Infelizmente tem, porque se deixa a cobiça, como se diz aqui, como se diz, que se deixa ladrão, rouba, né? Se aproveita. Então tem isso. Então, meu irmão, tem. Sabemos que a palavra diz, né? Mas porque se já aqui fala assim, ó, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor. Então isso aqui é para nós, conhecedor da palavra, que não se desvie para o engano, porque já tem muitos, mas cada um individual. A salvação é pela graça, é individual. E o andar do cristão também. Todos nós temos o nosso particular com o Senhor. Por mais que eu e a minha esposa somos cristãos, a gente ora, mas ela tem um momento dela e eu tenho o meu com o Senhor, cada um. E Deus tem cada um conosco, Ele quer ouvir de cada um. Então, as nossas atitudes revelam quem somos. Amém? Que não seja por malfeitor, como que se entrasse em negócios alheios. O cristão não se mete em negócios de conversas que não em vão, coisas alheias. Então, saber se comportar como servo de Deus, né? Aí fala assim, mas se alguém sofrer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, amém? Então se eu estou sofrendo como cristão, como servo do Senhor, tendo a minha convicção ali, sabendo que sou falho, mas estou buscando pela minha pouca força ali, a obediência na palavra, então não vou me envergonhar, jamais, antes glorifique a Deus. Então eu vou glorificar a Deus, se passar
padecer, mas eu padeço glorificando a Deus. Não me envergonharei do nome do Senhor, porque o Senhor diz, aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante o meu Pai naquele grande dia. Então aqui está falando, entende? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aí aqui no 17 diz assim, porque já é tempo que começa o julgamento, irmãos, já é tempo que começa o julgamento. E começa por onde? Pela casa de Deus, começa por nós, que servimos ao Senhor, já começa pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Imagine aí, imagine, oh glória, imagine, é forte, meus irmãos. Porque se já é tempo de começar o julgamento e pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Imagine, se o julgamento já começa primeiro por nós, a prova já começa primeiro pelos servos de Deus, que se diz servo de Deus, para aí agora que sabemos que estamos sendo provados, né? Imagine o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus, né? Então a palavra diz assim, ó, aí aqui no 18 é algo muito importante, né, para que venhamos entender. E se o justo apenas se salvar, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aqui é onde entra o servo de Deus, que tem que levar a palavra. Até nós temos que levar para aqueles que já sabem, que já se converteu, não. Temos que levar para o pecador, para o ímpio, para que ele venha ao arrependimento. É o que Deus quer. O Senhor nunca vai fazer nada antes que não avise. E o Senhor usa os seus servos, os profetas, para falar para aquele ímpio ali se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus, porque a vontade de Deus é essa, que todo homem venha ao conhecimento da verdade, arrependa-se dos seus pecados e se converta ao Senhor, e seja uma nova criatura. Então ele diz assim, e se o justo apenas salvar-se, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então temos que levar a palavra ao pecador, para que ele, a palavra é essa, a palavra do evangelho é essa, é pregar para os pecadores, para os ímpios, para que eles venham se arrepender. Agora se ele não quer, se deixou, a gente fez a nossa parte, levou, pregou, e trazer aquela alma para nós, para o Senhor, né? Então, se não tem como, porque é Deus quem transforma. Nós somos apenas instrumento na mão do Senhor para levar a palavra ao pecador, para que ele venha se arrepender. É o que Deus quer. O Senhor não quer que todos vão ser lançados no lago de fogo. É pelas ações, né? Infelizmente, o pecado. Muitos vão se deixar o mal dominar, igual quando foi Caim e Abel que ofereceu a oferta ali. E o Senhor falou para Caim, Deus é tão misericordioso que ele avisou, Caim, não deixa, eis que o pecado está à porta. Não deixa ele tomar de conta, porque se tomou de conta do coração a maldade, o intento de assassinar o seu irmão, não tem mais volta. E assim aconteceu. Então o Senhor ele dá aviso, ele avisa para o pecador, para o ímpio, ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Amém? Então essa aqui é uma palavra fiel e verdadeira. Porque se fosse só o justo salvo, que graça teria o Evangelho? O Evangelho não é esse, por isso que Jesus falou, não vim para os que estão bons. Não vim para os que estão se achando que estão bons, que esses que estão bons não precisam de médico. Eu vim para os doentes, que é os pecadores, os ímpios que vêm ao arrependimento. Ele é a luz do mundo. Amém? Então a palavra diz assim no 19. Portanto também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomende-lhe as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, se viemos padecer fazendo o bem, honrando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Se bateu na face, oferece a outro, como Jesus falou, orai pelos que te perseguem, bendizei os que te maltratam. Só confia em Deus, porque o julgamento cabe ao Senhor. A palavra do Senhor diz que você saberá quem é o justo, quem é o ímpio naquele grande dia. O Senhor quem vai fazer a divisão. O joio e o trigo andará junto, amém? Então não julgueis para que não seja julgado, mas arrependei-vos e não amaldiçoei, abençoai o seu próximo. Então busca o amor do Senhor na sua vida. E glorificado seja o nome do Senhor. Essa é a conduta do cristão, né? O sofrimento dos cristãos. Então, meus irmãos, se está sofrendo, mas que esteja sofrendo na presença do Senhor e esteja glorificando a Ele, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória, pois Ele é santo, Ele é o nosso Senhor. Então Jesus disse-lhes Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o Senhor nos diz lá em Mateus 6, versículo 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Porque essa é a vontade do Senhor, né? Falar do amor, buscar o amor do Senhor. Nós falamos do que nós temos, né? De graça receber e de graça vos dar. Glorificado seja o nome do Senhor, irmão. Então essa é a palavra de hoje. Eu creio que Deus
vai tocar o coração de quem há de ouvir essa mensagem. Se já é um servo de Deus, que fique firme no sofrimento cristão, mas glorificando e adorando. E se você ainda não aceitou, aceite Jesus hoje na sua vida, porque vale a pena, meus irmãos. Ele é o nosso advogado fiel. O que nos aguarda é o reino celestial. Que você seja escrito no livro da vida do Cordeiro. E glorificado seja o nome do Senhor. Não negue o nome do Senhor, mas fala que Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E Deus faça morada na sua vida, hoje e eternamente, até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Deus vos abençoe, fique na santa paz. Que o amor do Senhor cubra o lar de vocês, onde vocês estejam, que a presença de Deus esteja com vocês. Amém, meus irmãos.